Tudo vai acontecer em 2018. Cecília Haddad, uma brasileira que morava na Austrália, vai ser encontrada sem vida em um rio de Sydney. Pouco tempo depois, a polícia vai estar à procura do brasileiro que colocou ela no rio, mas este homem se aproveitou das leis do nosso país para evitar que fosse julgado na Austrália. Esse é um caso solucionado e ele foi julgado no Brasil. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Yuris e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Antes de começar, me dá aquela força, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo, curte ele também e deixa qualquer comentário aqui embaixo para me ajudar no engajamento. Então hoje eu vou contar a história de Cecília Miller Haddad. Ela nasceu no Rio de Janeiro, ela era mais conhecida como Cissa e é assim que eu vou chamar ela durante o vídeo. Vou usar o apelido carinhoso para contar a história dessa linda mulher. Ela era bailarina formada pelo Teatro Municipal do Rio de Janeiro, também fez faculdade em outra área no Rio e um mestrado também. Era fluente em português, espanhol e inglês. Ela era uma mulher muito focada, independente e muito querida por todos os amigos e familiares. Uma das amigas dela comentou que quando a Cissa chegava em um ambiente, ela enchia todo aquele local com sua alegria de viver. E na sua juventude, ela se muda para a Austrália. E lá ela continuou seus estudos, trabalhou em empresas renomadas e depois de um tempo criou seu próprio negócio, uma agência de consultoria. Ela era uma empresária de sucesso e nas horas livres ela encontrava tempo para se dedicar a fazer trabalho voluntário na Austrália também. Ela fazia parte da equipe de voluntários do Hard Kids Foundation e também fazia parte da equipe de voluntários de uma organização que dá suporte a pessoas com deficiência. Essa era a Cissa, sempre pronta para ajudar os mais necessitados. E em 2017, a Cissa vai conhecer um homem chamado Mário Marcelo Ferreira dos Santos Santoro, um homem de 39 anos e nessa época a Cissa tinha 37. O Mário também é brasileiro e também era carioca, ele é um engenheiro formado, saiu do Brasil e foi morar na Austrália. Algumas fontes dizem que o Mário teve algumas dificuldades por lá, sendo assim, a Cissa, que era essa pessoa que sempre estava pronta para ajudar os outros, deu uma força para ele e ajudou ele a construir lá um futuro melhor na Austrália. Bom, os dois engatam um namoro e esse relacionamento vai durar aproximadamente um ano. E de início parecia tudo bem. E segundo amigos, eles pareciam estar felizes juntos. Só que as coisas vão começar a piorar. Familiares contaram que o Mário se aproveitava da boa vontade da Cissa e que, num certo ponto ali do namoro, ela vai começar a perceber, né, que ele está se aproveitando dela e vai começar a querer se separar. Só que as coisas desse ponto em diante vão piorar entre os dois e as brigas, né, entre os dois vai iniciar. A Cissa vai terminar com o Mário em abril de 2018, um pouco antes de tudo acontecer. E o Mário não vai deixar ela em paz. Bom, a Cissa, ela morava nesse prédio aqui, que ficava lá em Sydney. E o Mário morava em um conjunto de apartamentos estilo geminado, algo parecido, que ficava perto do apartamento dela, uma caminhada ali de 10 minutos entre os dois locais. Só que antes de terminar o namoro, o Mário passava a maior parte do tempo na casa da Cissa. E quando ela termina esse namoro aí, ela fala para ele entregar a chave do apartamento dela de volta. Então, ele entrega essa chave, sai da vida dela, sai do apartamento então e vai embora. Uma semana antes de tudo acontecer, a Cissa vai viajar para uma outra cidade lá na Austrália para visitar duas amigas dela também brasileiras que moravam lá, a Rita e a Carol. Aliás, deixa eu mandar um beijo grande, tá, para a Rita e para a Carol, porque eu assisti um documentário onde contava, né, o caso da Cissa. E as duas participaram desse documentário e eu não consigo nem imaginar a dor que vocês estão passando com isso tudo que aconteceu. As três eram melhores amigas e para elas é claro que a Cissa contava a verdade. Aquela verdade, aquela história de, né, namoro feliz e tal que ela tinha, talvez isso seja verdade até no início do namoro. Mas a real dos fatos mesmo é que no final desse namoro aí, a Cissa estava vivendo um relacionamento abusivo. E estava tão complicada a situação dela que as duas amigas, a Rita e a Carol, falaram para ela, olha, vai para a polícia, né? Chama a polícia, faz alguma coisa e tal. Mas a Cissa nunca quis denunciar o Mário porque ele estava morando lá na Austrália, parece que ele tinha só um visto de estudante e tal. E a própria Cissa, que era essa alma aí, né, com esse coração gigante, ela não queria fazer mal a ele. Ela queria ele longe da vida dela,
mas ela queria que ele ficasse bem. Então, por esse motivo, ela não aceitou ir na delegacia. Bom, esse tempo que ela passou lá junto com a Rita e com a Carol, as duas insistiram para ela não voltar para Sydney, porque estava muito perigoso e tal, porque ele morava lá, né? E elas insistiram, não, fica aqui com a gente e tal, mas a própria Cissa falou que ela não podia ficar porque ela tinha que voltar para Sydney, que lá era o trabalho dela, ela tinha que voltar a trabalhar. E assim, realmente, a Cissa fez. Ela voltou para Sydney, só que quando ela chegou lá, ela fez algo diferente. Olha o medo dessa mulher, tá? Olha o medo que ela estava desse homem. Assim que ela chegou em casa, no apartamento dela, ela percebeu que o Mário esteve lá. Por quê? Tinha algumas coisas fora do lugar e também porque ela conseguia ver os cabelos dele no chão branco ali do apartamento dela. Ela manda uma mensagem para as amigas brasileiras lá, né? E explica toda a situação e fala que tá com medo e que acha que ele tá perseguindo ela. Nessa semana aí, que vai ser uma semana antes de tudo acontecer, ela não vai ficar, a maioria do tempo ela não vai ficar em casa. Ela vai passar algumas noites na casa de amigos e em hotéis também por lá. Só que ela vai acabar retornando pro apartamento e quando ela retorna pro apartamento, ela não vai ligar as luzes do apartamento. Ela vai fazer tudo no escuro. Ela vai cozinhar no escuro, tomar banho no escuro, enfim, tá? Tudo. Por que ela fez isso? Porque ela sabia que ele estava ali perseguindo ela e que se ele estivesse passando por ali e as luzes do apartamento estivessem acesas, ele podia querer subir, né, para falar com ela e ela não queria que isso acontecesse. Depois de um tempo ali, os dois acabam conversando. Eu não sei se foi pessoalmente ou se foi através ali de mensagens de WhatsApp, tá? Mas enfim, eles tiveram uma conversa e o Mário falou para Cissa que ele estava com passagem marcada para o Brasil. A passagem dele estava marcada para o dia 1º de maio, ou algo parecido, 1 ou 2, tá? Ali a 4, 5 dias depois de ela falar com ele. E nessa conversa que os dois tiveram, ele também pede para ela para levar ele no aeroporto, já que ela tinha carro e ele não. E ela acaba aceitando esse pedido. Ela falou isso, né, para as amigas lá brasileiras, para Rita e para Carol, e elas falaram, não, por que você vai levar esse louco para o aeroporto? Não faz isso. A resposta da Cissa foi que ela queria realmente fazer isso porque ela queria ver as costas dele andando lá, né, passando pelo passaporte e tal. Ela queria ver ele de costas saindo da vida dela. Antes mesmo desse dia aí chegar, da passagem que ele tinha comprado, nós chegamos no dia 27 de abril de 2018. Nesse dia, a Cissa foi em um churrasco com os amigos e ela ficou praticamente o dia inteiro fora do apartamento. Só que o Mário ficou ali stalkeando ela. Tem câmeras de segurança que mostram que ele passou o dia e o entardecer saindo de casa e indo para o prédio dela e retornando para casa. E depois repete esse processo. Então ele fez isso aproximadamente 5 vezes nesse mesmo dia. Só que nesse período a Cissa estava no churrasco, então ela não estava em casa. E o próximo dia, dia 28 de abril de 2018, é o dia que tudo vai acontecer. A Cissa estava em casa nesse dia, talvez ela estava lá porque ela estava se sentindo mais segura, porque como ela tinha conversado com ele, ele falou que ele estava indo para o Brasil, então finalmente ele ia deixar ela em paz, então ela se sentiu segura o suficiente para estar no apartamento dela. Bom, perto das 7h30 da manhã, o Mário sai de casa e vai para o prédio da Cissa. Ele toca o interfone, ela atende e ela fala para ele, não quero te ver, vai embora daqui. E ele vai embora. Só que ele não vai longe, tá? Ele vai ficar ali mesmo no bairro, muito perto do prédio dela. E tem algumas câmeras de segurança que mostram que ele, nas próximas horas, ele foi visto ali em um local perto, comprando algo para comer. Enquanto isso, nós temos a Cissa dentro do apartamento. Ela tá lá, ela tá mandando algumas mensagens ou falando no telefone com amigos e familiares. E também ela está confirmando um compromisso que ela tinha no mesmo dia. Lembra que ela fazia o trabalho voluntário lá com as pessoas com deficiência? E ela confirmou esse compromisso, que seria um horário depois de tudo acontecer, tá? Bom, perto das 10 horas da manhã, o Mário vai voltar lá no prédio da Cissa. E de alguma forma ele consegue realmente subir lá para o apartamento dela e começa a bater na porta para ela abrir. Ela não quer que ele entre, só que... Lembra que ele entregou a chave lá da casa para ela? Na verdade, antes de entregar a chave, ele tinha feito uma cópia secreta. Então ele tinha a chave do apartamento e foi assim que ele entrava, né, quando ela não estava lá. Então ele usou essa cópia da chave aí
e entrou no apartamento da Cissa. Ali eles começam a brigar e isso aqui foi tudo muito rápido, tá? Logo que a briga começou, ele já foi e segurou no pescoço dela até ela parar de respirar. Lembrando que a Cissa tinha 38 anos de idade. E agora as coisas vão ficar ainda mais macabras. Por quê? O Mário vai tentar manter a Cissa viva. Não viva, tá? Mas viva digitalmente para tentar ganhar tempo ali para sua fuga. Lembra que ele tinha a passagem marcada lá para 3 ou 4 dias depois, né, para o Brasil? Ele vai antecipar essa passagem para o dia seguinte. E depois de algumas horas, ali dentro do apartamento, junto com a Cissa sem vida, ele vai pegar a mão dela e vai usar, né, o dedo para desbloquear o telefone dela e vai mandar uma mensagem para a mãe da Cissa, como se fosse a Cissa que estivesse mandando aquela mensagem, que é essa mensagem aqui. Essa mensagem então foi enviada, vocês estão vendo ali o horário 7h03 da manhã. Eu acredito que esse seja o horário do Brasil, tá? Que era onde a mãe da Cissa morava, é claro. Mas pra gente entender melhor, esse horário é igual às 21h04 na Austrália. Bom, então estava escrito: Miluzinha, meu WhatsApp não está legal, está tudo bem. Fui fazer massagem no shopping e o Poca não veio aqui e deixou a chave. Só uma informação importante, tá? Poca é como a Cissa chamava o Mário. Agora continuando na mensagem. Ele está voltando terça para o Brasil, não aguentou a saudade das meninas. Outra informação importante é que o Mário é pai de 2 meninas que moram no Brasil com a ex-mulher dele. Agora continuando. Estou indo para a montanha, envio o IR de lá e vou direto para viajar. Só volto quinta. Bom, e algumas fontes acreditam que logo depois que ele enviou essa mensagem aí para a mãe da Cissa, né, usando o dedo da falecida ali ex-namorada, então ele coloca a Cissa mesmo no carro dela, que é esse carro aqui, é um Fiat 300 vermelho, e ele sai do prédio com o carro, ele vai dirigir por algum tempo, e o caminho que ele fez foi esse aqui, o caminho em vermelho, que dá para notar pelo mapa que ele passa por locais perto da água, tenta parar em alguns locais e acaba desistindo e continua ali beirando as margens do rio até que ele encontra um local. Ele para o carro, tira os sapatos, pega ali, né, ela que estava ali dentro do carro. Ninguém sabe exatamente como que ele fez essa parte, tá? Mas imagina-se então que ele carregou e foi até o rio Lane Cove, que ficava ali em Sydney, muito perto do apartamento da Cissa. A Cissa parece que estava com uma calça cargo também, e essas que tem bolso nas laterais, assim, e ele coloca algumas coisas pesadas nesse bolso para que ela não boie. Vai até o rio, larga ela lá e volta para o carro dela e retorna para o apartamento dele. Mas ele deixou alguma coisa para trás. Sapatos ele tirou ali na hora que ele foi levar ela, né? Mas ele esqueceu os sapatos lá no local. Bom, no apartamento dele tinham 2 câmeras que possivelmente, provavelmente, óbvio, ele não sabia da existência dessas câmeras, tá? Uma das câmeras ficava na frente, ali na parte do estacionamento, porque eram vários apartamentos, assim, tipo geminado mesmo, e ficava então na parte de fora, e a outra câmera pegava bem a entrada do apartamento dele e de outro apartamento que ficava ali do lado. Agora a gente vai olhar essas câmeras também e é chocante o que ele vai fazer. Quando ele passa pela área do estacionamento, dá pra ver que ele está descalço, só de meia. E olhando de perto, também dá pra perceber que a meia dele estava encharcada, sinal que ele estava molhado. Agora, passando para outra câmera que pega a entrada dos apartamentos onde ele morava, a gente vê ele chegando e indo direto para a máquina de lavar que ficava ali na área de fora dos apartamentos. Ele retira toda a sua roupa, coloca direto na máquina e entra em casa de cueca. Agora tem uma outra câmera de segurança também que a polícia conseguiu ali capturar, né, ter esse material, que me deixou muito confusa, que é essa aqui. Em algum momento dessa história toda aí, ele foi flagrado comprando uma garrafa de vinho. Eu tentei pesquisar qual foi o horário dessa compra e eu não consegui encontrar a resposta. E eu queria muito encontrar essa informação, porque se ele comprou essa garrafa de vinho aí depois de deixar ela na praia,
não sei, né, depois de deixar ela na praia não, porque a gente sabe que ele foi direto para casa, mas depois ele de entrar ali de cueca, saiu para comprar a garrafa de vinho e depois voltou para casa, seria ainda mais macabro esse caso, né, porque parece uma espécie de comemoração depois de tudo o que aconteceu. Bom, esse é um caso brasileiro, então se alguém for mais ligado à vítima ou souber, né, tiver mais informações, porque realmente não consegui encontrar na internet, deixa aqui nos comentários, por favor, o horário que foi comprada essa garrafa de vinho, que vai ser muito interessante para a gente saber também. Agora, continuando. Lembra que o Mário mandou a mensagem lá se fazendo de Cissa, dizendo que iria para as montanhas. E para que essa mentira ficasse ainda mais real, ele pega o carro dela novamente e leva esse carro até uma estação de trem que ficava ali mesmo em Sydney. E depois ele retorna para casa. No dia seguinte, dia 29 de abril de 2018, ele chama um Uber e vai a caminho do aeroporto. E no caminho eles passam por uma ponte e quando eles estão passando por essa ponte, ele pede para o motorista para passar perto da lateral. E com o carro ainda em movimento, ele abre a janela e joga algo ali do carro, e ele jogou tão bem que isso atravessou ali a cerca da ponte e caiu lá no fundo da água. Bom, depois disso, então, o Uber deixa ele lá no aeroporto e lá ele passa pela imigração, tudo certinho, e consegue embarcar para o Brasil, fugindo então de toda a situação. Enquanto isso, nós temos lá a Cissa, lá, né, boiando no rio. Uma mulher chamada Christine e o seu marido estavam ali colocando o barco deles bem ali naquela parte, né, para entrar na água, e quando eles estavam empurrando o barco, né, dentro da água, então eles viram que tinha algo boiando. Quando chegaram lá, eles viram que era uma mulher. Bom, ela ligou, né, para a polícia, a Christine, e a ligação da Christine para a polícia, para a emergência nesse dia, é desesperadora de escutar, tá? Então ela informa toda a situação e a polícia começa a investigar esse caso. As primeiras perguntas eram: essa mulher se afogou ou alguém fez isso com ela? Essa pergunta vai ser respondida depois na necrópsia, tá? Que confirmou que a causa da morte da Cissa foi asfixia mecânica. Bom, a segunda pergunta então era: quem é essa mulher? Lembrando que a Cissa, ela morava a só 6 quilômetros de distância da onde ela foi encontrada lá no Rio. E ela era uma pessoa muito conhecida ali no bairro. Então parece que ali as pessoas já conseguiram mais ou menos reconhecer quem que era. Bom, também tem o fato de que a Cissa tinha o compromisso lá, lembra, com o trabalho voluntário que ela fazia, e ela não apareceu nesse compromisso, não atendia telefone, não respondia mensagens, então os próprios amigos que moravam lá em Sydney já estavam procurando por ela. Bom, foi confirmado mesmo que era a Cissa pelo Felipe, que é o ex-marido da Cissa, também brasileiro, que também mora lá na Austrália, e foi ele que oficialmente reconheceu o corpo dela. Bom, então sabendo disso, a polícia vai começar ali a perguntar, né, a falar com os amigos da Cissa, e então alguns deles já falaram que ela estava vivendo uma relação bem complicada com o Mário. E então o primeiro suspeito da polícia lá australiana era realmente o Mário Marcelo Santoro. Mas cadê ele? Ele já estava no voo para o Brasil, ou seja, ele já tinha saído de solo australiano. E agora nós temos um problema muito grande, que são as leis aqui, né, que vão evitar que ele seja julgado na Austrália. Por quê? As leis do Brasil dizem que qualquer cidadão brasileiro não pode ser extraditado para outro país para ser preso ou julgado por lá. Mas mesmo assim, é claro que a polícia australiana continua as suas investigações. E, aliás, a investigação dessa polícia foi fantástica. Eles deram realmente justiça a Cissa. Bom, eles conseguiram as informações das torres de telefonia e com essas informações eles traçaram esse mapa que prova que ele estava procurando um lugar para deixar ela na água. E com essas informações eles vão atrás de todas as câmeras de segurança que ficavam localizadas nesse trajeto que ele fez. E eles conseguem várias imagens do carro da Cissa passando no exato momento que o celular dele apontou que ele estava naquele local, ou seja, era o telefone dele com o carro dela. Ainda lá na cena, a polícia também encontrou o sapato dele que estava na rua. Lembra que ele esqueceu o sapato dele lá e tal? Bom, eles conseguiram também as imagens que mostravam ele, ou melhor dizendo, o telefone dele com o carro dela,
indo em direção à estação de trem e deixando o carro lá. A polícia encontrou o carro abandonado no estacionamento, mas cadê a chave? Os policiais também conseguiram encontrar exatamente qual foi o Uber que levou ele para o aeroporto naquele dia. E conversando com esse motorista, ele lembrou, falou, nossa, foi muito estranho, porque o cara me pediu para passar pela ponte lá, e pediu para eu ir para a lateral da ponte, ele abriu a janela e jogou água ali para fora, que caiu lá embaixo, enfim. Então a polícia vai com mergulhadores nessa região. Notem que a área é gigante, a ponte é muito alta também. Eu fico imaginando o trabalho que eles tiveram, mas ninguém desistiu. Palmas para a polícia de lá que fez tudo, mas tudo mesmo, para desvendar todo esse caso. E depois de aproximadamente 3 semanas, eles conseguiram encontrar lá no fundo a chave do carro da Cissa. Óbvio que era a chave de uma brasileira, pois tinha o chaveiro do Cristo Redentor. Bom, eles testaram essa chave no carro dela, claro que automaticamente ali abriu, realmente era a chave do carro dela, que o Mário jogou lá da ponte, momentos antes de embarcar para o Brasil. E enquanto tudo isso estava acontecendo lá na Austrália, o Mário, estava lá no Brasil, a investigação correndo, e ele lá no Brasil ele estava escondido. Bom, a família começa a pressionar a polícia brasileira para prender o Mário. E a Interpol também emite um alerta à procura por ele. Realmente a polícia lá do Rio de Janeiro começou a procurar por ele, mas não conseguia encontrar em lugar nenhum. Eles foram no apartamento do Mário, que ficava em Copacabana, não conseguiram encontrar. Foram no apartamento também na residência da casa dos pais dele, também não conseguiram encontrar e ficaram lá por um tempo procurando por ele. Até que no dia 7 de julho de 2018, eles finalmente conseguem encontrar o Mário. Ele estava em Botafogo, na casa de alguns familiares escondidos por lá. E nesse dia, então, ele foi preso pela polícia brasileira. O julgamento vai iniciar em 2023, aproximadamente ali 5 anos depois de tudo acontecer. Bom, e vai ser uma confusão muito grande, tá? Porque primeiro que quando ele já estava preso lá, os advogados vão tentar libertar ele para fazer com que ele espere o julgamento em liberdade. E o que eles vão alegar? Eles vão falar que a polícia australiana não tinha dado todas as informações para ele, tipo os inquéritos, tudo não tinha ido para o Brasil e por isso a prisão dele era ilegal. Só que esse pedido lá, para a justiça brasileira foi negado, então o Mário vai continuar assim realmente preso até o dia do julgamento. Bom, outra coisa que vai acontecer também de confusão nesse caso aqui é que a polícia australiana queria realmente julgar ele lá na Austrália e eles vão tentar fazer com que isso aconteça. Lembra lá da regra do Brasil, Não podemos extraditar os nossos cidadãos brasileiros. Só que no caso do Mário era um pouco diferente, porque agora eu não entendi direito essa parte aqui do caso também, tá? Mas ou ele tinha um passaporte italiano também, além do seu brasileiro, ou então o passaporte brasileiro dele foi emitido na Itália. Algo parecido que daria ali uma brecha para talvez as autoridades da Austrália conseguirem fazer com que ele, como sendo cidadão italiano, ele poderia então ser extraditado para lá e ser julgado lá. Só que no final das contas, esse esquema aqui não deu certo, tá? E o Mário realmente foi julgado no Brasil. Agora, outra confusão. Bom, um pouco antes de acontecer o julgamento dele, na verdade, na véspera do início do julgamento, o Mário, ele sempre se declarou inocente, tá? Ele vai despedir todos os seus advogados. Então, o julgamento não poderia acontecer no dia, depois disso, porque ele não tinha quem ali representar ele. Então, por esse motivo, a data do julgamento teve que ser marcada para outro dia. E isso aqui que ele fez, muitas pessoas acreditam que ele fez isso para tentar ganhar ali tempo, no processo e tal. Bom, mas passa ali um tempo e ele contrata novos advogados e um novo julgamento é marcado. O julgamento do Mário vai iniciar realmente em junho de 2023. Vão ser só 2 dias de julgamento. As evidências desse caso que a polícia australiana conseguiu vão ser apresentadas por lá. Os próprios detetives que estavam encarregados desse caso na Austrália, que é o John Edwards e a Hannah Baker, eles vão para o Brasil também
e vão participar do julgamento lá. E além disso também é muito triste, né, ver esse julgamento, porque toda a família da Cissa estava lá com camisetas, né, com a foto dela e tal. Realmente muito triste. Muitas testemunhas foram chamadas e testemunhas também, amigos que moravam na Austrália ainda, eles também vão depor via videoconferência. O Mário, ele vai ser chamado para depor também, e ali no meio do seu depoimento ele vai confessar tudo. Ele falou que eles começaram a brigar, falou que foi na intenção de tentar calar ela, que pegou o pescoço dela e apertou muito forte, que não queria fazer isso, que ela caiu em segundos, que não lembra se ela bateu a cabeça no chão. Ele pegou ela desesperado, botou ela no sofá e ela não acordava. Ele disse também que ele tentou fazer massagem, mas ele não sabia se estava fazendo a massagem certa e tal. E no final das contas ainda ele pede perdão a toda a família. Por isso que eu peço, eu sei que perdoar não faz esquecer, mas cura, entendeu? Depois de um tempo sai a sentença e o Mário Marcelo Ferreira dos Santos Santoro foi condenado a 27 anos de cadeia. Toda essa história da Cissa, infelizmente, se repete a todo momento. Muitas pessoas nesse momento estão vivendo um relacionamento perigoso, assim como ela viveu. Se você tiver nesse tipo de situação, peça ajuda. E se você for um amigo ou amiga de alguém que está nesse tipo de situação, ajude também. Vá a uma delegacia, ou então tem vários outros modos aí, outros métodos que a gente pode usar para pedir ajuda ou para prestar ajuda para alguém também. Tem vários aplicativos de celular que a gente pode baixar no nosso celular que vão ajudar você nesse processo, tá? Então baixa o aplicativo Penhas para você entender melhor sobre tudo que você pode fazer para pedir ajuda ou para ajudar alguém. Se você mora em São Paulo, baixe o SOS Mulher. Para quem mora em Indaiatuba, baixa o SOS Caminho das Rosas. E se você mora em Uberlândia, o app de lá é o Salve Maria Uberlândia. Agora, para quem mora no Maranhão, Salve Maria Maranhão. Se você mora no Amazonas, nós temos o Alerta Mulher. E para quem mora no Espírito Santo, é o SOS Marias. Se você estiver morando aqui na Turquia, aonde eu moro, o aplicativo se chama Cades. E para quem mora na Argentina, o nome do aplicativo é Código Violeta. Esses são os aplicativos que eu conheço, mas se você souber de outros aplicativos de outras regiões do Brasil ou no mundo, deixa aqui nos comentários para que um número maior de possíveis vítimas possam ser ajudadas. Essa é uma forma muito fácil, você não precisa nem sair de casa para pedir ajuda. Então, não perde tempo, tá? E baixa esses aplicativos agora no seu celular. Bom, esse é o primeiro caso brasileiro que eu conto aqui no canal. Então, eu acredito que, por mais que o canal seja muito pequeno, de repente algum amigo ou familiar da Cissa vai estar assistindo esse vídeo aqui. E eu já quero aproveitar para deixar aqui meu abraço a todos vocês. Eu nem consigo imaginar a dor que vocês estão passando nesse momento. Eu pesquisei muito aqui sobre essa história. Todas as fontes que eu pesquisei falavam, né, contavam a história da Cissa como sendo uma pessoa assim incrível. E também tem o fato de ela ser bailarina, né? Tem muita gente que não sabe aqui, mas eu fui bailarina por muitos anos também. Ela ter saído do Brasil, toda essa coisa e toda essa alegria dela. Eu assisti alguns vídeos dela aqui na internet também. Ela parecia ser uma pessoa muito, mas muito legal. E também o fato dela fazer o trabalho voluntário, uma pessoa do bem. É o tipo de pessoa que eu queria conhecer, que eu queria ser amiga também. Então, vou deixar aqui um abraço a todos vocês, tá? A Cissa faz falta nesse mundo. Bom, eu queria indicar para vocês também um documentário que eu assisti aqui sobre esse caso, que é esse aqui, de um programa que se chama 60 Minutos Austrália. Tem aqui mesmo no YouTube, só que eu só consegui encontrar em inglês, tá? Para quem fala inglês também, assiste, pois é muito interessante saber todos os detalhes e o trabalho fantástico que a polícia da Austrália fez para dar justiça no caso da Cissa. E eu quero aproveitar esse vídeo aqui também para mandar um beijo para os membros do canal. Então, um beijo para Li Raci, Sônia Maria, Paula Tavares, Gil Silva, Adriano Oliveira, Patrícia Caters, Luna, Flávia Pandoló, Montana, Rosa Aparecida Luciane Queiroz e Lucy Carvalho. E eu quero mandar um beijo especial a você também, que não é membro aqui do canal, mas que já é inscrito aqui, que está sempre curtindo meus vídeos e que está ficando até o final do vídeo para assistir.
Muito obrigada de coração, tá? É você que está fazendo esse canal crescer cada vez mais. Um beijo grande. Eu vejo vocês no próximo vídeo.